Mas a minha pergunta para vocês, escutando tudo isso, é o seguinte: combinaram isso com os OVNIs? Porque é o seguinte, né? Isso é o homem fazendo planejamento. Mas quem é que controla quem aqui, aí cara? eu vou entrar com teoria da conspiração de novo. Porque é o seguinte, ô Júlio, um ataque, esse ataque depende, não é do homem, depende deles, né? E, assim, não sabemos se é benevolente ou se são malévolos até hoje. Por favor, irmão. Mas sobre esse acordo, né? Quando você fala de UFO, o AP, né? Não pode mais falar UFO, porque UFO já sabe que é nave, então é o AP, pode ser qualquer outra coisa, uma energia, enfim. Mas quando você fala de UFO, você não fala de um país, você fala do planeta, né? Que possuem vários países. E esses OVNIs, UFOs ou APs, eles não aparecem só para um país. Você vê os casos que o Edson citou, Europa, Estados Unidos, China. Os países que são mais fechados tendem a pegar a informação e travar completamente. Então, né? Mas existe uma história, aí teoria da conspiração, que um presidente americano, ele foi tratar porque o presidente americano ele tem uma agenda que é seguida à risca. Cada minuto da vida do presidente americano está escrito em algum lugar: o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer isso. Está tudo escrito, né? Autoridades aqui no Brasil que eu já conheci, né? Autoridades militares, né? Nem autoridades políticas. Eles possuíam uma agenda e seguiam a agenda à risca. Imagina o presidente americano. Ele quebra a agenda, acho que num sábado, some durante mais de 24 horas e sabe-se que ele visitou uma base da Força Aérea e diz as más línguas que foi um encontro com alienígena. E ali eles fecharam um acordo. Eu não lembro qual foi o presidente, você lembra, Edson? Não sei se foi Truman, acho que foi Truman. E tudo começa com Truman, né? É uma grande... A CIA começa com Truman. O grande problema é que a Segunda Guerra Mundial muda os rumos, agora falando um pouco de militarismo e um pouco menos de OVNI, muda os rumos do planeta. Você imagina todos os aliados, os países aliados lutando contra o eixo do mal: Japão, Itália e Alemanha. 3 países. A Alemanha com quase 50 anos à frente de tecnologia de todos os outros países. Teve que juntar todos os aliados, inclusive o grande inimigo, União Soviética, para derrotar o alemão. Quando você derrota o alemão, é como o Edson falou, você bota a mão em 50 anos de tecnologia à frente. Eles tinham caça-jato, ninguém tinha. Eles tinham metralhadoras antes de eles inventaram o primeiro fuzil. Todas as tecnologias de medicina vieram do alemão. Enfim, aí começa uma segunda briga no planeta. A partir de 1945, que acaba a guerra, começa uma tal de Guerra Fria. Que tá até hoje. Tá até hoje. Claro, travestida de outra coisa, mas tá até hoje. E aí, você vê o mundo se tornando bipolar novamente. Tinha eixo do mal e aliados, né? Quando acaba o eixo do mal, se racha de novo. Parece que não tem o que eu percebo é que nada mais é do que a ganância humana. É a ganância. Ninguém quer se juntar. O que eu já falei, é difícil pensar isso, mas você já imaginou um planeta sem fronteiras? Sem fronteiras. Você pode atravessar para um lado para o outro, comprar o que você quiser, ir lá, voltar, morar lá, morar aqui, não ter guerra. Dava para fazer isso. Ah, mas existem diferenças culturais. Tudo bem. O Brasil é gigantesco. Existem diferenças culturais no Brasil. Não tem problema nenhum. A Rússia é gigantesca. Existem diferenças culturais na Rússia. Não tem problema nenhum. Então, qual é o problema de se juntar todo mundo, o planeta todo sem fronteiras? E é isso que parece que eles não querem. Quando caminha para isso, pum, racha de novo. Bipolaridade. Entendeu? Então, falando sobre isso, por quê? Porque tendo o lado bipolar, um lado controla uma coisa que é mais fechado, não vou falar o que eu tenho. Existe a área 51, Kapustiniar é a área 51 da Rússia. O que acontece lá? Quem sabe? Aonde está divulgado? Cadê um documento de Kapustiniar aí pra gente ver? Não tem. Me mostra um documento chinês falando sobre o assunto. Não, da Coreia do Norte. A área 51 na China é Mongólia. Mongólia. Fica no deserto da Mongólia. Deserto de Gobi. Que até os filmes, né, falam muito daquele verme
que mora dentro da areia, tem até o filme Duna fala sobre isso, nada mais é do que uma alusão do que um ataque alienígena de monstros, enfim, né? É uma alusão. E a Área 51 no Brasil? Sabe onde fica? Tem Área 51 no Brasil? Tem, lógico. Acabei de saber hoje, né? Uma conversa informal. Então, geralmente, a Área 51 é que mexe com tecnologia, às vezes com energia nuclear também, né? Dependendo do país, né? Tem, os Estados Unidos não, é separado e tal. Mas no Brasil, geralmente, se acontecer alguma coisa envolvendo um OVNI ou um tripulante biológico, aí acaba indo para 3 bases, praticamente, que tiver mais próximo ali ou para onde for destinado. Uma delas é da Marinha, que é a Aramara, fica em Iperó. Conheço bem. A outra é o CETEX, que fica no Rio de Janeiro. Também conheço muito bem. E tem o CTA, né? DCTA, que mudou, CTA, mudou agora. lá de São José dos Campos, que é a nossa área tecnológica. E tinha a Unicamp no passado, até Varginha, até vazar algumas coisas, e eles tomarem a decisão de tirar dessa base que era civil, mas com um viés militar ali, e passar para uma instalação militar do Exército também no interior de São Paulo. Então, hoje a gente tem essas bases dentro das 3 armas. Aramar, São Paulo. São Paulo. Iperó, São Paulo. Tá tudo no Sudeste. Tá. Rio e São Paulo. E aí a gente tem também a ABIN mexendo com isso. No subterrâneo da ABIN tem coisa lá. Que isso, cara? A BIM é aqui perto. A BIM aqui. A BIM é aqui perto. A BIM em Brasília. aqui em Brasília. E nas questões estratégicas e de arquivamento de material, aí fica na 6ª seção, que é a área especial 12 aqui, em Brasília também. Que é quando... Não, é o estado combinado, né? Então tem Estado Maior das Forças Armadas. É a 6ª seção. Aí você tem aeronáutica, marinha e exército trabalhando juntos. Combinado. Tá, então seria a ABIN e 6ª seção. Só que assim, em Brasília. O da ABIN, no São Paulo e Rio. Isso. O da ABIN eu desconfio que ele já veio um passivo do extinto SNI. Né? Porque na época do extinto SNI tinha lá um grupo que pesquisava OVNI ou gerava algum tipo de relatório, documento. Alguns desses documentos estão no Arquivo Nacional, eu até tenho cópia, mas eu fiquei sabendo que na década de... quer ver? Para a gente não ficar só nas minhas palavras. Enquanto o Edson acha aí, Júlio, Nordeste para cima não tem nada, né? Bem, existem bases, né? Tem uma base em Natal. 98. Que é a base da Barreira do Inferno. Onde, perto da base de Alcântara, ali, que é lá de lá. Tem. Né? Ali é ponte. Para os Estados Unidos e Brasil. Sai daqui para chegar lá. Varginha, quando foi para a área 51, parou lá e depois foi... Eu não sabia. Mas aí se mistura, porque essa parte de tecnologia eu sei, porque na Barreira do Inferno era uma das áreas que se mantinha a maior parte da tecnologia da Força Aérea, era lá. Era lá. Fala, Edson, como é que Olha, então, em 1998, eu fiz uma proposição, esse aqui, ó, Projeto de Cooperação Militar dentro da questão OVNI, né? Então, fiz um projetinho, mandei lá para o Condabra na época, foi com cópia para o presidente Fernando Henrique, etc e tal. Então, um projeto como tinha, por exemplo, a Cioane, que era um projeto militar antigo lá da década de 60, 70. Então, fiz uma nova proposição em 98. E aí eu descobri, depois com a Lei de Liberdade de Informação Brasileira, vazou esse segundo despacho. Deve ter o primeiro, mas o primeiro sumiu. A gente não sabe o teor. Então, cita até meu nome aqui, ó, no segundo despacho. E tem, ó, Condabra e tal. E fala de 2 pessoas que eu conheci que eram do extinto SNI, que era o Bessa, Jorge da Silva Bessa e Orlando Alvarez de Souza, que eles chegaram a propor essa questão de criação de um centro de pesquisa de OVNI e que depois eles acharam que não seria bom deixar dentro do Condabra.
e ficar, de repente, dentro da presidência da República, em algum setor lá de inteligência, alguma coisa assim, e aí resvalou no extinto SNI. E o Jorge da Silva Bessa, que é o Bessa, hoje ele não está mais lá, ele me confidenciou que na década de 90 ele chefiou um grupo que pesquisava OVNI dentro do extinto SNI. Então eu acredito que esse passivo foi para a ABIN, quando foi criada a ABIN, e porque ele não está em lugar nenhum. Eu já procurei esses documentos, tem que ter em algum lugar, e não aparece. Então deve estar lá dentro da ABIN, dentro de algum arquivo de aço lá, algumas coisas. E tu já tentou informação de lá, perguntando? Já, mas aí eles não respondem, fala que não tem nenhum. Só que assim, a ABIN também é tão quiabo, né? Escorrega tanto que nem quiabo, que em 2009 Faz parte do trabalho deles. houve um trabalho. Que bom, né? Tem Porque que se ter, tu né? fala Tem que que não ter. tá assim, a gente fica preocupado. Estão trabalhando direito, né? Não, Estão trabalhando não. direito. Né? Então, em 2009, a gente teve alguns ataques e aparições no Ceará, na região de Canindé, ali, aquela região. E aí, o que aconteceu? A TV Verdes Mares, de lá, acabou publicando uma matéria com a presença de agentes da ABIN, que foram lá assessorar, inclusive, uns americanos Sim. que estavam lá junto. E isso saiu na imprensa. Depois eles deram um jeito de sumir com aquilo, mas saiu publicado. Se procurar na internet aí vai achar. Então a gente vê que naquela época a gente tem uma atuação da ABIN escrita na imprensa pesquisando o OVNI lá no Ceará. Mas olha só, isso aí é até que natural, né? Estranho seria se não tivesse, né? Porque se você pensar que nos Estados Unidos tem a CIA aí eu disso, por que no Brasil Então, mas aí eu a ABIN não vai perguntei participar? para eles, falei, ABIN, eu quero os documentos, o que vocês foram fazer lá? Cadê o relatório? E eles falaram que nunca pesquisaram OVNI. Nunca foram lá. Nunca foram lá. É igual os generais que sentam aqui, pô. Então, tem só que... general 4 estranho aqui, perguntei de OVNI. Não tem nada disso. Então, Ué, o presidente Trump, ao vivo, falou, né? O repórter, o senhor falou, não, além de não acreditar, eu acho que isso não existe. Tem quase certeza que não existe. Tem isso na TV antes dele largar o governo. Olha só que coisa interessante. Aí, na matéria de jornal, cita um delegado que destacou lá um escrivão também para acompanhar os caras do ABIN, etc e tal. Tem o nome de todo mundo lá. Passado um tempo, eu entrei em contato com o cara. Consegui os dados e tal, fui. O cara se desvencilhou, disse que não participou de nada, tal. Pô, mas tá descrito que ele participou sim, tá lá no jornal. E agora ele fala que não participou. Esse é o grande poder da mídia, né? A mídia séria, claro. Né? Porque ultimamente a gente tem visto muita coisa diferente do normal. Mas a mídia séria, esse é o trabalho da mídia séria. Você vê, os caras publicaram, foi igual no caso do Roswell, saiu no jornal. O disco voador cai não sei aonde. No dia seguinte, não, me desculpem. Forte autoridade. Me desculpem, mas foi um balão meteorológico. A gente errou no primeiro jornal. E o jornal tá aí, tem foto do jornal na internet até hoje. Só para mostrar, o negócio do projeto lá que a gente tinha feito, ó, tá tudo carimbadinho aqui, ó. Tô vendo, Presidência da República. Protocolado, né? E esse Orlando Alvarez, que era do extinto SNI, aí não tem o carimbo do SNI. Mas ele tá aqui, ó. Recebido 16 de março de 98 e tal.